Mateus capítulo 17, com alguns tópicos bem interessantes para a gente tratar, principalmente a questão da transfiguração, né? Já inicia a transfiguração, versículo 1 dizendo que 6 dias após Jesus falar sobre a necessidade de morrer na mão do Sinédrio em Jerusalém, né? E que os discípulos deveriam carregar sua cruz, ele pega Pedro, Tiago e João, leva em particular a um alto monte, e ali ele é transfigurado diante deles, né? Mateus ele dá um detalhe importante, versículo 2, que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a lã. E lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E aí Pedro se assusta e diz: Senhor, é bom que estamos aqui, se quiseres façamos um abrigo, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa, né, outro detalhe que Mateus dá, cobre eles, da nuvem sai uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. E os discípulos com medo caem no chão, e Jesus disse, toca neles e fala: levantai-vos, não tenha medo. E quando eles olham para cima, já não havia mais ninguém senão a Jesus. Enquanto desceu do monte, Jesus disse que a ninguém contasse essa visão até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. Bom, vamos lá, né? Primeiro interessante é que ele foi transfigurado. A palavra transfigurado, né, do grego, é de onde vem a nossa palavra metamorfo, né, uma transformação que acontece de dentro para fora, né, uma mudança externa que vem revelar internamente aquilo que foi já mudado, vem revelar externamente aquilo que foi mudado internamente, né? Isso vai mostrando de fato quem era Jesus, a sua divindade, a sua glória, o seu poder, né? E aí a ele vai aparecer Elias e Moisés, ou na ordem de Moisés e Elias, né? Representante da lei Moisés e Elias, representante dos profetas, porque tanto a lei quanto os profetas apontavam para Cristo, né? E aí os discípulos, Pedro vai dizer: Senhor, façamos 3 casas, 3 cabanas. A bem da verdade é que os discípulos estavam perdidos no que estava acontecendo, né? É aquilo que eu digo, o problema de tornar natural aquilo que é sobrenatural. É o perigo de transformar a glória de estar com Cristo, né, em um costume de estar com Cristo, e aí as coisas que são eternas tornam-se naturais, e de naturais se tornam banais, e isso é perigoso, porque diante de Pedro, Tiago e João estava acontecendo a maior assembleia da história. Moisés, a lei, Elias, os profetas, Cristo e o próprio Deus falando, né? Uma reunião de tudo que a gente conhece dentro do Velho e Novo Testamento, reunidos num só ponto da história, e Pedro preocupado em fazer 3 casas, né? Esse é o grande problema de quando a gente se acostuma com o sagrado, né? Não o valorizando como deve ser valorizado. E Jesus então vai proibir a eles de falar sobre esta visão até a sua ressurreição. E aí quando eles vão descer do monte, há uma preocupação neles, e eles falam: Senhor, mas não deveria vir primeiro Elias e restaurar todas as coisas, né? Porque é isso que dizem os escribas. E Jesus diz, versículo 11, certamente Elias virá primeiro, restaurará, mas eu digo que Elias já veio. E não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, e assim também farão padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava acerca de João Batista, né? Vamos lá rapidamente tratar sobre isso, porque é uma grande confusão, principalmente da parte dos espíritas, né? Que tenta justificar uma doutrina de reencarnação que não é bíblica, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, mas eles vão tentar justificar a doutrina bíblica dizendo que Elias era a reencarnação, João Batista, perdão, era a reencarnação de Elias, que foi testificado pelo próprio Cristo, né? E não é essa bem a verdade. Vamos lá, primeiro, para só tirar de circulação a doutrina espírita, para que alguém reencarne na doutrina espírita é necessário primeiro que ele morra, né? E Elias não morreu. Elias não morreu. O livro de 2 Reis, capítulo 2, do 9 ao 11, para inteirar o contexto, vai dizer que Elias foi rodeado por carros e cavaleiros de fogo,
e foi separado e levado aos céus no redemoinho, né? Então Elias não provou a morte como nós conhecemos. Então como que ele ia reencarnar se ele não morreu? Outro ponto interessante é que Lucas 1,17, o aviso do anjo dizia que o menino João, ele iria diante de Jesus no poder e no espírito de Elias, né? Isso é uma linguagem figurada, ele viria no espírito e poder de Elias, na mesma força, com o mesmo ímpeto, com o mesmo desejo, né? Praticando o reino, denunciando o pecado, indo para cima daquilo que está errado. Isso é o que houve com João Batista, e aí o próprio Cristo vai testificar sobre isso, e os discípulos compreenderam que era de João que ele estava dizendo, né, que ele estava falando, não que houve de fato uma reencarnação, porque isso nunca houve. O que Jesus emprega a Elias, na verdade ele já veio, é nesse sentido, né? No sentido de que João veio no espírito e poder de Elias, como o próprio anjo testificou. Era comum usar de coisas para figura de linguagem. Jesus, uma vez discutindo com os fariseus, ele disse: derrubar este templo e eu restaurarei em 3 dias. E eles vão dizer: mas este templo foi construído em 46 anos e você diz que vai restaurá-lo em 3 dias. Aí somente quando Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia é que a Bíblia vai dizer que os discípulos se lembraram desta conversa e creram de fato na Escritura. Então isso é uma figura de linguagem e não uma reencarnação, como quer provar os nossos queridos espíritas, né? Então vamos lá, só tocando o barco adiante. Jesus vai descer com eles do monte, descendo do monte. A gente entra na história da cura do menino epilético, né? Do versículo 14 até o versículo 23. Uma multidão estava lá e um homem se aproxima de Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia, porque o meu filho é epilético e sofre muito, e muitas vezes cai no fogo e cai na água, e eu trouxe até os seus discípulos, versículo 16, e não puderam curá-lo. Jesus sobe com 3 discípulos ao monte, que não compreendem a grandeza da assembleia diante deles, e os 9 que ficam lá embaixo não conseguem expulsar o endemoniado, porque muitas das vezes é o que eu falei, a questão do costume. E aí esse é o grande problema, né? Quando alguém procura a igreja e a igreja não consegue trazer uma resposta à dúvida daquela pessoa. Igreja sem poder, irmãos, a igreja morta, né? A igreja precisa ser uma resposta de Deus a esse mundo de horror. Então, conhecimento sem poder, irmãos, é paralisia espiritual, não resolve nada. A igreja precisa buscar o poder de Deus, e esse poder precisa ser buscado constantemente em oração, né? Aí mais uma vez Jesus vai revelar o seu poder sobre os demônios, né? Que aí Jesus vai e expulsa o demônio do menino, e os discípulos perguntam por que nós não podemos expulsá-los, né? E aí Jesus fala por causa da pouca fé. E fala sobre a necessidade do jejum e oração para expulsar casta de demônios. Então jejum e oração deve ser uma prática comum e contínua na vida do cristão, porque o cristão vai lutar também contra os poderes das trevas, amparado pelo nome de Jesus, né? Mas o cristão precisa estar ligado nesses fatos, e como eu disse, os discípulos estavam andando com Jesus, mas não se davam conta de fato de quem era Jesus, mesmo vendo tantos milagres, mesmo participando da transfiguração, porque no versículo 22 e 23, se achando eles na Galileia, Jesus disse: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, eles o matarão e no 3º dia ressurgirá. E eles, ao invés de se alegrarem que Jesus ressuscitaria no 3º dia, eles simplesmente se entristeceram e muito, diz a Bíblia, né? Esse é o problema da gente olhar o aqui e o agora e não o futuro. Às vezes a gente se prende num problema de agora e esquece de uma promessa futura de Jesus, né? O próprio Cristo estava garantindo que ressuscitaria ao 3º dia, e eles estavam preocupados e tristes porque Jesus iria morrer, né? Sem dar assunto à questão da sua ressurreição. E aí do versículo 24 ao 27, novamente Jesus vai mostrar aí as credenciais da sua divindade e da sua divindade e da sua filiação a Deus, ao Deus Pai, porque os soldados chegaram a Pedro e perguntaram, né, por que ele não pagava imposto.
por que que ele e nem o seu mestre pagavam imposto? E aí Pedro disse, sim, nós pagamos sim, lógico que ele paga, né? Só que aí, a grande questão, eu já estou falando sobre isso porque os demais evangelhos vão tratar disso com mais detalhe, é que Pedro antecipa por si só dizendo que pagava sem perguntar a Jesus. Esse imposto é o imposto anual de Êxodo 30:13, né? Pagava-se uma vez por ano ao templo, era cobrado de todos os homens acima de 20 anos de idade e equivalia a 2 dias de trabalho, né? E aí quando Pedro chega, eu não sei, na verdade eu sei que ele iria falar sobre isso, porque a Bíblia diz que Jesus se antecipa a Pedro, né? Antes que Pedro procurasse qualquer desculpa ou justificativa para a sua palavra, Jesus se antecipa a ele, no versículo 25, e fala para ele, Pedro, já viu algum rei, resumindo, cobrar imposto dos seus filhos? Ou dos estranhos? Pedro vai dizer, dos estranhos. Jesus fala, então os filhos estão isentos. Jesus estava dizendo, eu não preciso pagar imposto, porque o imposto é o imposto do templo. O templo é onde se adora o meu Pai, então eu estou isento do imposto. Porém, versículo 27, para que nós não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, tirará um estáter, né? Um estáter equivalia a 4 dracmas, seria as 2 de Pedro e as 2 de Jesus. Mas o interessante é que, primeiro, um único peixe. Jesus é Deus de detalhes, né? Ele sabia onde estava esse peixe e que Pedro precisava pegar só um peixe. Às vezes a gente só quer milagre grande. Jesus está trabalhando através de detalhes de milagres pequenos. Mas Jesus disse, olha Pedro, eu sou isento de pagar imposto. Versículo 25 e 26. Mas no 27 ele disse, mas para que não seja gerado escândalo, vai lá e paga o meu e teu imposto. Jesus tinha por direito o não pagar, mas para que não gerasse escândalo ao seu nome, ao seu reino e à sua obra, ele preferiu pagar. Nós, como cristãos, precisamos às vezes aprender a abrir mão dos nossos direitos, tá? Em detrimento do reino de Deus, para que a gente não traga escândalo no meio do povo de Deus. Isso é sinal de humildade, isso é sinal de simplicidade, é sinal de que a gente está aprendendo aquilo que de fato Jesus tem ensinado nas suas escrituras.